Yuri era só mais um jovem comum, um verdadeiro zero à esquerda. Até ser jogado de paraquedas na Academia Seika, uma escola prestigiada onde apenas gênios e prodígios desenvolvem habilidades extraordinárias. Mas sua vida vira de cabeça para baixo de vez quando ele se vê obrigado a morar com as 3 garotas mais gatas e brilhantes da escola. E sem escolha, seu destino agora é ter filhos talentosos com elas. Tudo começa na Academia Seika, um lugar onde jovens talentosos lapidam suas habilidades para brilhar. E é pra lá que o nosso protagonista, o Yuri, acabou de se transferir. Só que logo no primeiro dia, ele já leva uma surra do vice-capitão do clube de artes marciais. Enquanto todo mundo assiste, o cara esfrega na cara do Yuri que ele é um fracote, um perdedor sem graça. A galera ao redor não perdoa. Todos zoam o Yuri por não chegar nem aos pés da mãe dele, a Subaru, uma atriz famosíssima, praticamente um ícone de perfeição. O vice-capitão, todo metido, manda o Yuri mostrar algum talento pros 3 reis da escola, os alunos mais top da Seika. Mas o Yuri, puto da vida, retruca gritando pra pararem de compará-lo com a mãe. Num impulso, ele parte pra cima do vice-capitão. Só que, sem nenhuma proteção dos deuses do anime, o soco dele é fraco demais. E ele acaba sendo jogado no chão como se fosse nada. A plateia olha com desprezo, chocada com o quão patético é o filho da grande Subaru. Mesmo humilhado, Yuri se levanta e reflete sobre como já tá acostumado a ser tratado como um fiasco perto da mãe. De repente, ele solta um discurso daqueles, mandando o vice-capitão parar de idolatrar tanto o talento. E por um momento, o cara até fica balançado, percebendo que o Yuri tem um charme meio magnético, igual ao da mãe. Mas o Yuri não tá nem aí pro que pensam. Ele simplesmente dá de ombros, vira as costas e sai, sem ligar pra derrota. O vice-capitão, porém, não engole isso. Ele acha que o Yuri precisa apanhar até despertar algum talento. Só que antes que ele consiga encostar no garoto, leva um chute da Miko, a presidente do clube de artes marciais e uma das 3 reis da academia, a maior lenda das lutas por ali. Como se não bastasse, os outros 2 reis aparecem do nada, deixando todo mundo de queixo caído. Tem a Miwa, a número 1 do programa avançado e uma promessa do xadrez, e a Kazuki, a gata que brilha no departamento de artes e arrasa como ator de teatro. Yuri fica apavorado, sem entender por que os 3 grandes estão ali. A Kazuki se aproxima. E quando descobre que o Yuri não tem talento nenhum, manda na lata. Você não tem lugar numa escola cheia de gente talentosa como a gente. Confusos, elas veem o Yuri mostrar o comprovante de matrícula no curso de ensino geral. As reis ficam sem entender, porque pra eles, só os programas de elite importam, e esse tal de ensino geral é tipo um universo paralelo. Vendo a recepção nada amigável, Yuri tenta dar no pé e ir pra sua aula, mas a Miko o para e manda ele limpar o dojo. Ele resmunga dizendo que não é empregado de ninguém, mas a Miko retruca, com aquele tom de quem não aceita desaforo. Perdedor limpa o dojo, é a regra. Meio a contragosto, Yuri começa a limpar. Mais tarde, quando o time de artes marciais volta, ficam de cara com o dojo brilhando de tão limpo. O Yuri, esse tempo, tá a caminho da casa onde vai morar, pensando na vida. Desde pequeno, ele sonhava em ser elogiado como a mãe, uma estrela inalcançável. Ele até tentou atuar, achando que estava no nível de um astro de ação, mas quando viu a mãe em cena, com uma presença digna de um gênio, percebeu que não chegava nem perto. Yuri tentou de tudo para mostrar algum talento, mas cada fracasso o afastava mais da mãe. Quando Subaru ficou gravemente doente, ele percebeu o quanto tinha se distanciado da única família que tinha. No hospital, ela assistia sem parar uma série onde interpretava uma mãe numa família feliz. Yuri confessou que adorava a série, e Subaru disse que também amava. Quando ele falou que gostava das cenas dos jantares em família, ela sorriu e disse que eram suas favoritas também. Foi aí que Yuri entendeu. Apesar de todo o talento, o maior desejo da mãe era ter uma família como aquela da série. Antes que ele pudesse realizar esse sonho com ela, Subaru faleceu, deixando uma carta onde pedia que ele encontrasse sua própria família feliz. Sem saber direito como fazer isso, Yuri está decidido a correr atrás desse desejo e compensar o tempo perdido com a mãe. Chegando na casa onde vai morar, ele dá de cara com uma mansão linda de tirar o fôlego. Mas do nada, a Miko aparece, embrulhada numa toalha, e ataca ele, achando que é um ladrão. Yuri grita que não é bandido, e ela exige uma explicação. De repente, ela escorrega e cai no chão, numa posição meio constrangedora. Em vez de ajudar, Yuri, com um toque de ironia, joga uma toalha na cabeça dela e começa a secar o cabelo dela enquanto ela tenta se desvencilhar. Ele só pede pra ela se acalmar, e meio sem querer, ela deixa ele continuar. De repente, as outras 2 reis da Academia Seika, Miwa e Kazuki, aparecem na mansão, cansadas depois de um dia puxado. Elas cercam o Yuri, querendo saber o que raios ele tá fazendo ali. O próprio Yuri tá perdido, sem entender por que as 3 grandes estrelas da escola estão na mesma casa que ele. Nesse momento, o celular dele toca. É o dono da mansão,
que explica que Yuri vai morar ali como um favor à memória da mãe dele, Subaru. O cara conta que tem 3 filhas vivendo na casa. Adivinha quem? As 3 reis. Ele torce para que Yuri se dê bem com elas e que consiga mostrar algum talento para manter viva a fama da mãe. Mas pro Yuri, o sonho de formar uma família feliz parece ir pro ralo quando as irmãs deixam claro que não querem ele ali. Tá de brincadeira que o papai trouxe um fracassado pra casa? Elas reclamam, dizendo que não vão cuidar de um intruso. Mesmo com a recepção fria, Yuri não desiste. Ele acredita que ainda pode conquistar as meninas e formar uma família unida. De repente, ele vê algo no chão, mas a Kazuki é mais rápida e pega antes. Olhando ao redor, Yuri percebe que a casa tá um caos. Louça suja empilhada na pia, bagunça pra todo lado. As meninas jogam a culpa na Kazuki, que era pra ter lavado a louça, mas ela se defende, dizendo que estava ocupada ensaiando pro teatro. Só que Yuri encontra uns pratos quebrados escondidos, prova de que a Kazuki tentou lavar, mas foi tão desastrada que quebrou tudo. Ela fica vermelha de vergonha, tentando se explicar. Aí a Miwa aparece com um monte de roupa suja e as irmãs revelam que era ela quem devia ter cuidado da lavanderia. Só que, como sempre, ela deixou tudo pra lá. Irritada, Miwa manda o Yuri assumir a tarefa, mas ele, tranquilo, aceita sem reclamar. Ele ainda aponta que a Miko é quem deveria limpar a casa, e ela também falhou feio. Cansada das provocações, Miko explode, dizendo que ele não tem moral pra falar, já que é um 0 à esquerda na escola. Enquanto as 3 descem a lenha nele, Yuri não perde tempo. Começa a arrumar tudo. Pra surpresa delas, quando terminam de zoar, a casa tá brilhando. A Miko lembra que foi ele quem deixou o dojo impecável na escola. E com um sorriso charmoso, Yuri dá uma piscadela que deixa as meninas desconcertadas. Elas se juntam rapidinho, afirmando que apesar de ser um inútil, pelo menos ele era bonitinho. Na manhã seguinte, Yuri tá animado por ter um dia de folga. Mas do nada, a casa começa a tremer. Ele descobre que Miko tá no dojo, treinando como se não houvesse amanhã. Na sala, ele encontra a Miwa, já de cara no tabuleiro de xadrez, enfrentando uma inteligência artificial e bufando de frustração. Na cozinha, Kazuki tá preparando um suco verde que parece coisa de cientista maluco. Curioso, Yuri pergunta o que tá rolando, e Kazuki explica que é a rotina matinal delas. É como você escovar os dentes, sabe? Cada uma faz o que precisa pra brilhar. Ela avisa que vão sair e pede pro Yuri cuidar da casa. Querendo aproximar as irmãs, ele sugere tomarem café da manhã juntos, mas Kazuki corta, dizendo que precisa correr pro ensaio. Yuri tenta convencer a Miwa, mas a encontra beliscando salgadinhos enquanto joga xadrez. Quando ele tenta intervir, sente uma energia intensa vindo dela, que lembra a presença da mãe dele. Yuri se recorda de como Subaru sempre recusava os convites dele pro café da manhã, preferindo comer comida pré-preparada para manter a dieta de estrela. De repente, Miko aparece, direto do treino, babando pelo comida maravilhosa do Yuri. Mas quando ele oferece, ela recusa, dizendo que a comida dele não é nutritiva o suficiente. Confuso, Yuri pergunta por que tanto drama com café da manhã, e ela explica. Para ser a melhor, eu preciso comer o melhor. Ele começa a entender que diferente dele, que é gente como a gente, prodígios como a mãe dele e as irmãs são tão obcecados por melhorar que controlam até o que comem. A Miwa, por exemplo, devora doces para alimentar o cérebro enquanto joga. De repente, as 3 irmãs saem correndo para começar o dia. Yuri as interrompe, dizendo que esqueceram algo. Elas reviram as bolsas em pânico, achando que perderam alguma coisa. Mas Yuri, com um sorriso caloroso, dá um tchau bem carinhoso, dizendo que era isso que faltava. As meninas ficam chocadas. Ninguém nunca se despediu delas com tanto afeto. Apesar de chamarem de bobeira, elas saem com as bochechas vermelhas, tentando esconder o sorriso. Logo depois, o pai das meninas liga para Yuri querendo saber como ele tá. Ele pede um favor, que Yuri seja um apoio para as filhas, porque apesar de serem gênios, elas vão enfrentar perrengues, e ajudar pode abrir o coração delas para ele. O pai avisa que Kazuki tem uma audição puxada. Nico vai disputar um torneio de artes marciais, e Miwa tem compromissos com o Shogi, o que abre espaço para ele ajudar. Mas Yuri não entende como alguém como ele, um cara sem talento nem utilidade, poderia ser útil para gênios como elas. Porém, quando imagina as meninas fracassando naquilo que fazem de melhor, não consegue evitar lembrar da dor que sentiu ao falhar e se tornar a decepção da mãe. Então decide tentar ajudar do jeito que conseguir, começando por se aproximar delas nas refeições. Mais tarde, após treinar, Nico chega em casa e encontra Yuri cozinhando, e solta um grito esquecendo que moram juntos. Quando o vê provando a própria comida, grita o quanto ele está atraente. Yuri oferece para ela experimentar o prato. Embora tentada, ela recupera o controle e recusa, dizendo que não vai se deixar conquistar por comida. Vai tomar um banho de beleza. Quando volta, se surpreende ao ver Yuri cozinhando com ainda mais dedicação, rodeado de livros de receitas. É então que Miwa surge na cozinha.
e Yuri anuncia que vai preparar as melhores refeições para elas, mas as garotas ignoram. Isso faz Nico lembrar de como ela e as irmãs sempre rejeitaram a comida das empregadas. Ela acreditava que precisava controlar tudo o que comia para manter o corpo em forma. Mas no meio de um peito de frango seco, Nico fica curiosa e dá uma espiada na comida do Yuri. Fica babando só de olhar o prato sofisticado que ele fez, e Yuri aparece logo atrás. Ele explica com entusiasmo que a comida tem todos os nutrientes certos para deixar o corpo dela impecável. Após sua insistência, Nico topa provar. Yuri desaba de cansaço e diz que preparou tudo com base nas dicas de nutricionistas só pra ela. E isso deixa Nico corada. Quando prova a comida, elogia o sabor, e Yuri imagina como se estivesse domesticando um gato de rua com um pires de leite. Enquanto isso, Miwa observa em segredo, babando. Quando resolve aparecer, Yuri também a aborda, dizendo que preparou pratos com os ácidos perfeitos para turbinar o cérebro dela. Miwa aceita experimentar, e Nico percebe que Yuri pensou em cada detalhe das necessidades de Miwa também. Enquanto comem, as irmãs comentam quanto tempo fazia desde a última vez que comeram juntas, e Yuri sorri ao ouvir isso. De repente, Kazuki aparece e estranha ver as irmãs reunidas. Como antes, Yuri começa a explicar os benefícios da comida para a saúde e o talento de Kazuki, dizendo que vai deixá-la com a pele perfeita para o teatro. Mas para surpresa dele, Kazuki recusa friamente. Nico tenta defendê-lo, mas Kazuki diz que jantar com a família não é a dela. Yuri sente como se um gato recusasse ser alimentado. Fica arrasado, e Nico se compadece, sabendo o quanto ele se esforçou. Então pega a comida da mão dele e come por conta própria. Mas Yuri solta sem querer que o prato da Kazuki tem muitos carboidratos e pode engordar, o que irrita Nico, que só queria ajudar. Logo depois, Yuri suaviza a situação, dizendo que pode ajudar a controlar a dieta dela. Nico fica vermelha como um tomate. 3 dias depois, Yuri começa as aulas, ainda pensando em como se aproximar de Kazuki e cumprir o desejo do pai de ajudá-las. Decide que o melhor jeito é encarar de frente. Vai até ela no meio da tietagem das fãs. As meninas o reconhecem como o fracassado sem talento, e Kazuki entra na zoeira, pedindo para ele não se aproximar dela, pois sua presença medíocre ofusca seu brilho. De repente, Yuri implora para ela aceitar seu presentinho especial, algo que somente ele pode dar a ela e que vai deixá-la muito feliz, se referindo à comida, é claro. As garotas não entendem a que ele se refere, acreditando que ele está flertando com ela. Kazuki, morrendo de vergonha, diz que ele está fazendo as garotas entenderem tudo errado e diz que ele vai ver quando chegarem em casa. Isso só piora a situação de Kazuki, deixando as fãs com ainda mais dúvidas, acreditando que Kazuki está em algum tipo de relacionamento com Yuri. Ele aproveita o momento e foge. Vendo a confusão, procura Nico para pedir ajuda com Kazuki. Mas ao chamá-la, ela só consegue lembrar de como ele a deixa sem graça. As amigas dela confrontam Yuri por se aproximar demais, mas Nico surge com uma aura intimidadora que assusta geral. Yuri então corre para sua última esperança, Miwa. Enquanto isso, Miwa está em sala jogando shogi no celular. Quando escuta alguns colegas com dificuldade em matemática, resolve o problema facilmente. Mas, em vez de admiração, recebe olhares intimidados por sua inteligência. Ao chegar, Yuri percebe que, diferente das irmãs e como em casa, Miwa é super calada na escola. Yuri tenta puxar papo com Miwa e a convida para almoçar com ele, mas ela recusa e vai embora sem olhar para trás. Mesmo assim, Yuri insiste e começa a correr atrás dela pelo colégio inteiro, gerando uma perseguição maluca, só porque queria dividir uma refeição. No fim, os dois acabam exaustos e desabam de cansaço, e Yuri percebe que Miwa é tão ruim nos esportes quanto ele. Ele comenta o quanto ela é calada em aula, e Miwa confessa que, sendo uma das 3 irmãs principais, sente dificuldade para se conectar e conversar sobre coisas de garotas. Yuri diz que entende, já que ele também seria um nobre como ela, o que irrita Miwa. Então, ele se declara um fracasso da realeza, alguém que falha em tudo. Nesse momento, Miwa dá uma risadinha e chama ele de bobo. Com os ânimos mais calmos, eles almoçam juntos. Miwa então revela que para se aproximar de Kazuki, ele precisa descobrir qual é a comida favorita dela. Ela lembra que quando eram pequenas, Kazuki pediu algo especial para a mãe fazer. Yuri entende. A comida favorita dela é justamente a da mãe. Mais tarde, Yuri tenta preparar algo especial, mas Kazuki entra e desmaia na frente dele. Descobrem que ela está com febre alta. As irmãs tentam ajudar, mas ela expulsa todas do quarto. Yuri não desiste e planeja mandar pratos para ela, mas Kazuki recusa todos e diz que estão horríveis. Irritado, ele invade o quarto com seu prato. Quando ela tenta expulsá-lo, está tão fraca que cai em cima dele. Yuri avisa que, se continuar assim, vai perder os ensaios e se oferece para ser seu parceiro de atuação até ela melhorar. Ele se gaba de ser filho da grande atriz Subaru e de atuar desde criança, o que faz Kazuki pensar que talvez esteja diante de um talento nato.
Mas ao começar a recitar, ele soa como uma vaca morrendo e acaba sendo expulso. Mesmo assim, ele não desiste e volta dia após dia, tentando ser parceiro de cena, sempre sendo chutado. Isso irrita Kazuki, que é sempre impecável ao ver alguém tão desajeitado e falho. Uma noite ela desce e encontra Yuri vendo todas as apresentações dela na TV e ensaiando as falas para melhorar. Isso toca Kazuki. E mesmo que Yuri ainda seja um ator ruim, ela reconhece o esforço. No dia seguinte, Yuri tenta de novo ser parceiro de cena. Mas depois do que Kazuki viu, ela não o expulsa e começa a atuar com ele. Isso emociona Yuri, e para surpresa dos dois, ele consegue mandar bem em uma das falas. Ele chora, emocionado, falando com a mãe sobre finalmente conseguir atuar depois de tantos anos. Kazuki sente inveja da paixão dele pelas próprias dificuldades. Ela admite derrota e concorda em comer a comida dele para se recuperar. Yuri comemora e promete fazer um prato inesquecível, mas Kazuki o interrompe com um pedido. Antes de falar, ela se encolhe de vergonha na cama. Depois de tomar coragem, diz que não gosta de cenoura, cogumelo, pimentão e várias outras coisas. Yuri entende que, no fim das contas, Kazuki era apenas uma fresca para comer. Na manhã seguinte, Miwa e Nico ficam pasmas ao ver Kazuki jantando com elas, depois de rejeitar tantas vezes. Yuri elogia Kazuki por ter limpado o prato, e ela diz que come numa boa, desde que não tenha cenoura. Mas ele sussurra no ouvido dela que bateu a cenoura no molho, fazendo ela entrar em pânico. Yuri fica todo feliz, sentindo que domou as 3 gatinhas com sua comida. Mas de repente elas avisam que ele não precisa cozinhar o jantar. Quando ele pergunta o motivo, elas explicam que vão sair para seus treinos e compromissos. Quando saem, Yuri se lembra de como sua mãe fazia o mesmo. Passava semanas sem comer em casa, o que esfriou a relação entre eles. Ele percebe mais ainda que, como sua mãe, as 3 irmãs são brilhantes e obcecadas, enquanto ele continua sendo um inútil sem talento para nada. Ele recorda do pedido do pai para ser um apoio para as filhas e do desejo da mãe para que ele construísse uma família feliz. Mas logo percebe que nem sabe o que define uma família feliz. Então, ele liga a série antiga da mãe, onde ela fazia o papel de uma mãe amorosa em uma família cheia de afeto, e acaba sorrindo ao ver toda aquela ternura na tela. Na trama, a família está preparando um casamento simbólico para mostrar aos filhos, mas ver sua própria mãe de vestido de noiva causa um nó estranho no peito de Yuri. É nesse instante que as 3 irmãs chegam em casa depois de seus treinos. Quando Kazuki vê Yuri com os olhos marejados e percebe o que ele está assistindo, logo supõe que ele esteja sentindo muita saudade da mãe. Ela se aproxima com delicadeza e diz que ele não precisa ficar fazendo tarefas só para conquistar a simpatia delas. As outras concordam e dizem que ele é só um intruso, mas isso mexe com Yuri. Ele se levanta e afirma que não quer ser apenas alguém que vive às custas dos outros. Conta que por muito tempo achava que a distância de talento entre ele e a mãe era grande demais para criarem laços. Mas com o tempo, percebeu que tinham muito em comum. Só que, antes que pudessem se reconectar, Subaru faleceu. Ele não quer que isso se repita com as irmãs. Declara que deseja construir uma família feliz com elas. Todas ficam em choque. Nico diz que isso é maluco e pergunta qual o plano para fazer isso funcionar. Na TV, passa a cena do casamento de Subaru com o marido fictício, e de repente, as garotas entendem tudo. Yuri poderia ter uma família feliz se casando com elas. Começam a se imaginar de vestido de noiva, mas logo se irritam e dizem que ele jamais vai ser o marido delas. Depois, enquanto toma banho, Nico pensa em como Yuri consegue manter o foco mesmo morando com 3 garotas bonitas. De repente, Yuri grita, e Nico vai ver o que houve. Ela encontra ele chorando por besteira e o repreende por ter atrapalhado seu momento relax. Ele responde dizendo que ela devia se cobrir melhor para não passar frio, deixando Nico encabulada. Ela sai correndo pro banheiro. No corredor, esbarra em Miwa, que percebe o rosto corado dela e acha estranho. Nico tenta disfarçar, mas Miwa suspeita que tem algo a ver com Yuri. Então ele aparece com a roupa lavada dela. Quando Miwa pega, os dois se encostam e ela se assusta, deixando tudo cair. Nico logo comenta sobre o rosto corado dela e pergunta se Miwa tá gostando do Yuri. Ela nega brava, e logo as duas começam a discutir, jurando que não sentem nada por ele. De repente, Kazuki aparece tirando sarro das duas por brigarem por um cara fracote como o Yuri. Mas logo em seguida, Yuri pede ajuda a Kazuki para guardar uma panela no armário de cima. Ela ajuda com naturalidade. Depois, Yuri agradece com um sorriso. E mesmo tentando manter a pose, Kazuki fica vermelha. As outras percebem. Isso gera mais uma discussão entre elas. Yuri então intervém e dá um sermão, dizendo que elas brigam sem nem saber o motivo, o que só as deixa ainda mais irritadas. Quando saem, Yuri repara que a casa está toda bagunçada de novo, o que o incomoda. Mas ao lembrar das refeições juntos, sente orgulho da pequena evolução. Do nada, encontra uma foto antiga das meninas ainda crianças e não consegue acreditar no quanto pareciam fofas e preciosas. Percebe que a imagem pertence a uma delas, mas ninguém admite ser a dona.
Ele entende que quem tá escondendo é porque sente falta de como as coisas eram e deseja, assim como ele, ter uma família de verdade. No dia seguinte, antes que consiga descobrir a dona, as irmãs avisam que vão viajar pro fim de semana por causa de torneios e compromissos, deixando Yuri sem resposta. No entanto, ao verificar os destinos de cada uma, ele tem uma ideia para uni-las. Naquela noite, ele prepara leite quente para elas e conta que reservou quartos de hotel para os eventos. Miwa reclama dizendo que odeia comida de hotel, e Yuri provoca dizendo que ela vai sentir falta da comida dele. Miwa fica desconcertada, e as outras, mesmo caladas, pensam o mesmo. No dia seguinte, elas partem para seus desafios. Miwa chega no torneio de shogi e destrói seus adversários, mostrando por que é considerada uma verdadeira prodígio. Mais tarde, a caminho do hotel, Miwa passa por um festival de flores de cerejeira e se lembra do dia em que foi com as irmãs. Quando chega no hotel, para sua surpresa, Kazuki também está lá. Enquanto fazem o check-in, se perguntam o que cada uma está fazendo ali. De repente, Nico surge também, perguntando por que estão no hotel dela. Então percebem que, sem saber, todas foram parar na mesma cidade para os seus compromissos. É quando Yuri aparece, demonstrando frustração por elas nem saberem onde cada uma foi. Em seguida, ele revela que todas ficarão no mesmo quarto. Elas perguntam o motivo, e ele explica que é uma boa chance para aproveitarem o tempo livre como irmãs de verdade, dividindo o mesmo quarto. Depois, ele se autodeclara o guia do festival e sugere que todas visitem o Festival das Cerejeiras como faziam no passado. Mas em vez de ficarem animadas, as meninas gritam com ele por inventar uma ideia maluca bem na véspera de suas competições. Yuri tenta convencê-las dizendo que existe um templo no local que traz sorte. Nico debocha, dizendo que campeões de verdade não precisam disso. Mas aí Yuri mostra que lendas como Messi, LeBron, Eman e até Johnny Sins vão nesse santuário para vencer, o que muda a reação delas. Depois, ele mostra fotos das comidas típicas do festival e as meninas admitem que parecem bem melhores que a comida do hotel. Kazuki é a primeira a aceitar ir, mas exige que todas estejam com looks estilosos se quiserem acompanhar ela. Então Yuri as leva a uma loja de aluguel de kimonos. A dona da loja se espanta ao ver as famosas irmãs Madonna em seu espaço. Sem perder tempo, ela veste cada uma nos melhores kimonos disponíveis, transformando-as em verdadeiras belezas japonesas. Mas Yuri nota que Nico ficou de lado, sem querer participar. Ele tenta convencer ela a escolher um entre os vários kimonos lindos, mas ela se recusa. Até que a dona sugere um kimono azul que ressaltaria o estilo moleca dela. Porém, isso faz Nico lembrar que no passado, queria usar roupas mais delicadas, mas foi forçada a parecer sempre mais masculina. Nesse momento, Yuri escolhe um kimono rosa, bem feminino, para ela. Mesmo com a dona e as irmãs achando que esse estilo não combina com Nico, Yuri insiste que ela ficará linda com ele, o que deixa Nico sem reação. Ela então resolve experimentar. E quando finalmente aparece com o look, todos ficam boquiabertos com tanta beleza. Ela está deslumbrante, usando um visual que qualquer homem do planeta lutaria para conquistar. Pouco tempo depois, mal pisa no festival, Kazuki já é cercada por uma multidão de fãs enlouquecidas, gritando e elogiando cada cena que ela já fez como atriz. Suas irmãs, Nico e Miwa, e o amigo Yu, ficam meio de escanteio, só olhando o furor. Yu tá visivelmente incomodado, porque o plano era que Kazuki passasse um tempo de qualidade com as irmãs, mas vendo como ela tá no seu elemento brilhando no meio da galera, ele decide não atrapalhar. Só que no meio das fãs tem uma garota que não engole o hype em cima da Kazuki. Irritada de ver a própria amiga se derretendo pela atriz, ela dá um tô fora e começa a se mandar. Só que no caminho, o chinelo dela resolve trair. Quebra na hora errada e ela quase vai pro chão. Num movimento digno de filme, Kazuki surge do nada, segura a garota como um príncipe salvador e a levanta com um charme que deixa qualquer um de queixo caído. A menina, que até então torcia o nariz, começa a repensar tudo com o coração balançado. Kazuki a coloca no chão com um sorriso e as fãs ao redor ficam ainda mais encantadas. Mas quando ela tá voltando pro meio da multidão, é puxada de repente para trás de uns arbustos. Quem é? Yu, claro, com um lanchinho na mão, insistindo pra ela curtir o festival de verdade. Kazuki solta uma risadinha irônica, tipo, sério isso? Mas Yu não tá pra brincadeira. Ele repara nos pés dela, todo machucados pelas tiras apertadas da sandália, e fala meio sério que sabe o quanto deve tá doendo. Ela zoa, chamando ele de esquisitão, por notar esse tipo de coisa, mas Yu tá de saco cheio do orgulho dela, e praticamente a obriga a aceitar um curativo. Quando vê o estado dos pés dela, ele fica chocado com o estrago e dá uma bronca por ela não pedir ajuda. Kazuki, toda metida, diz que precisa ser o príncipe de todo mundo, e príncipes não mostram fraqueza. Yu dá uma gargalhada da lógica dela e manda um até os príncipes mais fortes precisam de uma força de vez em quando. Ele pede o pé dela, e pra surpresa geral, ela deixa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Yu coloca o curativo com cuidado, aliviando a dor dela.
Enquanto isso, Nico e Miwa estão no meio de uma competição de pegar peixes, com Nico levando um baile dos peixinhos sem conseguir fisgar nenhum. De repente, Kazuki e Yu aparecem, e as irmãs racham o bico ao ver Kazuki com uma máscara ridícula. Yu explica que é pra ela não chamar tanta atenção. Eles entram na brincadeira e formam times pra ver quem pega mais peixes. Miwa, com aquele jeito provocador, manda Kazuki manter a máscara porque, segundo ela, o rosto da irmã tá sempre com cara de quem comeu e não gostou. E a máscara pelo menos a faz parecer mais leve. Depois de algumas rodadas, as meninas entram de cabeça na competição. E Yu, sem chance contra o fogo delas, aproveita para dar um passo atrás e planejar o próximo momento do dia. Ele vai até o grande evento do festival. Uma prova maluca de atravessar um lago pisando em folhas de lótus, com o prêmio sendo uma sorte imbatível e uma foto com o guardião dourado do templo, uma memória especial que as 3 irmãs já viveram juntas e que Yu quer trazer de volta. Só que a coisa não é tão simples. Logo no começo, um competidor despenca na água e todo mundo saca que algumas folhas simplesmente afundam. Um por um, os participantes vão pro beleléu. Os organizadores, olhando a cena, lembram como as 3 irmãs tiraram de letra essa prova no passado. Chega a vez de Yu, e adivinha? Ele também cai. Mas, diferente dos outros, ele é teimoso que só. Tenta de novo, e de novo, mesmo com a galera ao redor já preocupada com a insistência dele. 1 hora depois começa uma chuva daquelas, e Yu ainda tá lá, caindo e levantando, sem desistir. Os organizadores até tentam dar a vitória pra ele por desistência dos outros, mas Yu não aceita moleza. Ele fecha os olhos e imagina como as irmãs venceram antes, juntando as forças delas. Com uma mistura de fé, garra e um empurrãozinho dos deuses do anime, ele tenta mais uma vez e, milagrosamente, atravessa o lago até o fim. A multidão vibra, e os organizadores o parabenizam, chamando pra tirar a foto. Mas Yu pede um tempinho e corre pra buscar as irmãs. Só que quando chega lá, o festival tá vazio. Fechou mais cedo por causa da chuva. Ele se culpa, achando que foi egoísta, focando na competição e esquecendo que as irmãs nem queriam tanto estar ali. Mas do nada, as 3 surgem, com guarda-chuvas abertos protegendo ele da chuva. Ele fica pasmo por elas não terem ido embora, e elas, com um sorriso maroto, dizem que não são tão sem coração assim pra abandonar o amigo. Kazuki dá uma cutucada em Yu, lembrando que ele é o chefe do rolê no festival e que tem que continuar arrasando. Isso dá uma injeção de ânimo nele. Vendo Yu todo ensopado e largado no chão, as 3 irmãs, num impulso só, oferecem seus guarda-chuvas. Elas ficam com as bochechas pegando fogo, percebendo que todas querem a mesma coisa: caminhar juntinho com ele, de mãos dadas. Para decidir quem fica com a companhia de Yu, elas apelam pro bom e velho pedra, papel e tesoura, mas no fundo, cada uma tá torcendo pra perder. Nico leva a pior, e enquanto caminha ao lado dele, sente o coração batendo tão rápido que parece que vai explodir. Já no hotel, as irmãs relaxam juntas numa banheira ao ar livre. Depois do que rolou mais cedo, Nico começa a matutar porque ficou tão nervosa perto de Yu. Sem nem perceber, ela começa a mexer em seus canhões mágicos, imaginando qual tamanho mais chamaria a atenção dele. Miwa e Kazuki caem na risada, zoando que os charminhos dela nunca vão bater de frente com os superpoderes delas. Quando saem do banho, dão de cara com Yu, ainda todo sujo e com uma cara de quem tá perdido na vida. Elas perguntam o que houve, e ele, meio sem jeito, confessa que esqueceu de reservar um quarto pra si, de tão focado que tava em fazer o dia delas especial. Ele dá tchau, dizendo que vai se virar com os amigos da rua, mas Kazuki não deixa ele dar nenhum passo. Num piscar de olhos, Yu tá hospedado com elas. As irmãs batem o pé. Não vão deixar ele sozinho de jeito nenhum, ainda mais porque já dividem a casa normalmente. Yu agradece, todo emocionado, e diz que precisa achar um roupão pra tomar banho. Ele esbarra em Kazuki, que tá procurando um também, e ela fica toda atrapalhada com ele tão perto. Miwa tenta ajudar a achar o roupão, mas quando Yu chega perto, ela sente aquele cheiro de homem e quase desmaia de nervoso. Aí vem Nico, que encontra um roupão numa prateleira alta. Como ela é baixinha, Yu se estica por cima dela pra pegar, e ela sente o perfume dele, quase surtando ali mesmo. Quando Yu vai pro banho, as irmãs ficam em polvorosa, sabendo que a coisa tá ficando perigosa. Naquela noite, nenhuma delas consegue dormir, cientes de que é por causa de Yu ali no mesmo quarto, mas inventam pra si mesmas que é só a animação com as competições do festival. Enquanto isso, Yu tá de boa, feliz com o dia que passou. Ele lembra como foi dureza fazer as irmãs sorrirem pra foto no começo, mas quando ele se molhou ainda mais sem querer, elas caíram na gargalhada e ele conseguiu o clique perfeito. Ele fica orgulhoso por recriar a foto antiga, mas ao procurá-la, vê que sumiu, com uma nota dizendo que o dono verdadeiro pegou de volta. Curiosamente, ele não fica chateado. Pelo contrário, sente que uma das irmãs está realmente agradecida pela viagem, e isso o faz dormir com um sorriso no rosto.
De repente, as irmãs acordam num salto, irritadas com a facilidade com que Yu pegou no sono. Elas começam a puxar papo sobre o dia. Como Yu escolheu um kimono floral perfeito para Nico, igual ao que ela amava antes de virar a machona do grupo. Nico, meio sem graça, admite que ele acertou na mosca. Kazuki também confessa que Yu conseguiu fazer ela deixar o modo estrela de lado e curtir de verdade. Miwa dá risada, mas logo é lembrada que continua a mesma. Viciada nas barraquinhas de jogos, mesmo sendo um desastre, sempre precisando de Kazuki para garantir os prêmios. Elas ficam intrigadas com esse papo saudosista, e Kazuki desabafa que, em casa, cada uma vive no seu mundo tão distantes. Aí cai a ficha. Yu conseguiu de fato juntar as irmãs de novo. Olhando para as duas fotos, Miwa sente um quentinho no peito, feliz por ter as irmãs de volta, como antigamente, nem que seja por uma noite. Tudo isso por causa do cara que mandou bem demais. E assim elas dormem feliz da vida, graças a Yui que tornou essa noite algo inesquecível para elas. No dia seguinte, Yui assiste na TV a notícia de que as garotas arrasaram em seus desafios e ele percebe que, independente do que aconteça, elas ainda são gênios fora da curva. Após a aventura no festival, as meninas ficaram mais grudadas como irmãs de verdade, o que deixa Yu com o coração quentinho. Ele ainda tem na cabeça a promessa de caprichar num jantar daqueles para elas. Então, assim que a escola acaba, ele voa para casa todo empolgado para preparar um banquete. Só que ao abrir a porta, toma um susto. As garotas já estão lá, bem antes do horário. E para deixar ele ainda mais confuso, tem um quarto par de sapatos na entrada. Lá dentro, Yu vê uma das meninas cara a cara com um homem. Quando o cara começa a falar, Yu saca na hora que é o pai delas. Meio sem graça, ele cumprimenta e agradece por poder ficar na casa. O pai, com uma expressão séria, fala sobre a morte de Subaru, mãe de Yu, e diz que o talento dela pode viver no filho, mas só se ele ralar muito. De repente, Yu percebe um climão. As irmãs estão mudas, tensas. Ele descobre que o pai estava pegando no pé delas, cobrando resultados como se fosse um juiz. Com frieza, as três mandam na lata que estão dominando as competições, como se fossem imbatíveis. O pai só acena, manda elas continuarem assim e já se vira para ir embora. Yu, no impulso, chama ele de volta. Todo animado, conta que está preparando um jantar daqueles e convida o pai para ficar. Mas o homem, seco como um deserto, diz que já ouviu o relatório das filhas e que não tem motivo para ficar. Aí, o pai repara na máscara que trouxeram do festival. Yu, com um sorriso de orelha a orelha, explica que levou as meninas para lá, ideia dele, para elas reviverem a infância e tirarem uma foto no Templo da Sorte. Em vez de achar legal, o pai encara Yu com raiva. Minhas filhas não precisam de sorte idiota para brilhar, ele esbraveja. E não para por aí. Diz que sabe que Yu é um inútil sem talento, uma decepção para Subaru, que era uma atriz brilhante. Com ódio, ele quebra a máscara ao meio e joga na cara de Yu que não tem lugar naquela casa para fracassado. Pega o ombro de Yu com força, como se quisesse arrancá-lo dali. Mas antes que a coisa piore, as meninas entram na jogada. Elas defendem Yu, dizendo que, mesmo sem troféus ou talentos, ele é um cara que se mata de trabalhar e cuida da casa como ninguém. O pai, pasmo, questiona como elas aguentam morar com um 0 à esquerda. Nervosas, mas firmes, elas garantem que precisam de Yu, que ele as mantém focadas e no topo. Essas palavras acertam Yu em cheio, como um abraço. Depois de ouvir as filhas, o pai, ainda de má vontade, deixa Yu ficar, mas dá o ultimato. Elas têm que focar nos talentos e esquecer bobagens como festivais. Quando ele sai, Yu tenta animar as meninas para provarem o jantar, mas Nico, com um olhar triste, diz que não rola mais. Uma semana depois, Yu tá de volta ao ponto de partida, comendo sozinho. Ele agora entende que o talento assustador das garotas vem da pressão do pai, mas não consegue tirar da cabeça o jeito cabisbaixo delas na frente dele. Enquanto isso, as meninas treinam sem parar. Nico nas artes marciais, Kazuki nas aulas de teatro e Miwa no xadrez. Na hora do lanche, Miwa sente saudade do pudim caseiro que Yu fazia, bem melhor que os biscoitos sem graça que ela come. As outras duas também sentem falta da comida de Yu, que parecia coisa de chefe. Em casa, Yu ainda tá abalado com as palavras do pai, que disse que ele atrapalhava as filhas. Ele só queria que as irmãs se juntassem para comer, como uma família de verdade, e fossem mais unidas. Acha que tudo desmoronou. Mas, ao lembrar que a mãe dele acreditava que ele podia ter uma família feliz, ele decide que ainda não acabou. Na manhã seguinte, as meninas vão para a escola. Nico olha para trás com o coração apertado, vendo que Yu não fala mais boa sorte antes delas saírem.
No almoço, ela pega a barrinha de proteína de sempre, mas as amigas zoam, dizendo que é sem graça. Nico diz que o importante é a proteína, mas ao abrir a bolsa, acha uma marmita cheia de comida caseira, tão bonita que as amigas ficam com inveja. Kazuki e Miwa também encontram marmitas caprichadas. Todas sabem que foi Yu. Olhando para a comida, Nico sente o peito aquecer, sabendo que Yu ainda se importa. Enquanto isso, Yu tá apagado na aula, exausto depois de cozinhar às 4 da manhã. Em casa, Yu fica aliviado ao ver que as meninas comeram tudo. Elas chamam ele para conversar e dizem que vão lutar para ele ficar, desde que ele continue apoiando a rotina delas e as ajudando a serem as melhores. Yu não consegue segurar o sorriso, transborda de felicidade ao perceber que as meninas o aceitaram de verdade. Na manhã seguinte, ele entrega as marmitas do dia com um carinho especial e deseja um bom dia cheio de energia. As garotas saem de casa com o coração aquecido, sentindo aquele calorzinho gostoso por dentro. Na escola, Kazuki está nervosa. Pela primeira vez, vai interpretar uma personagem feminina e experimenta uma peruca que a deixa meio sem jeito. Enquanto isso, no treino, Nico recebe uma ligação do seu antigo mentor, um cara que a ensinou tudo. Ele avisa que vai assistir ao torneio dela, esperando que ela leve o troféu. Já Miwa, no meio de uma partida de shogi contra um grande mestre, sente o peso das expectativas. O adversário torce para que ela dê o próximo passo e conquiste o título. As três voltam para casa cabisbaixas, carregando a pressão de serem sempre as melhores, com todos os olhos voltados para elas. Mas ao chegarem, são recebidas por Yu, que está no meio da cozinha, todo atrapalhado, preparando um udon caseiro para o jantar. Quando ele escorrega e quase cai, as meninas caem na gargalhada, esquecendo por um instante toda a pressão. Yu serve o udon, sua primeira tentativa, com um sorriso tímido. Elas provam e, para surpresa geral, acham o sabor comum. Nada demais. Mas, diferente do que o pai delas sempre pregou, elas percebem que algo só ok pode ser incrivelmente gostoso. É como se o esforço de Yu tornasse tudo especial. Depois do jantar, Yu está lavando a louça quando Kazuki aparece, oferecendo ajuda. Ele a encara com uma cara de sério mesmo? E ela explica, meio sem graça, que quer trabalhar seu lado mais feminino. Yu, com um sorriso, diz que lavar louça não tem gênero. Aproveita e pergunta sobre a audição dela. Kazuki confessa que está ansiosa, mas que ao entrar em casa e ver Yu, toda a preocupação sumiu. Ela sente que vai dar tudo certo. De repente, ela nota cortes nos dedos dele e fica surpresa, achando que Yu é um cozinheiro de mão cheia. Ele ri e diz que não, que é só esforço mesmo, nada de talento especial. Nisso, Yu deixa um prato escorregar. Kazuki, que já quebrou vários no passado, fica tensa, mas ele a tranquiliza. Relaxa, troquei tudo por pratos de plástico reforçado. Enquanto passa os pratos, Yu, exausto, tropeça de novo e, para piorar, começa a sangrar pelo nariz. Kazuki se preocupa, mas ao tentar ajudá-lo, escorrega e... Os dois acabam se beijando sem querer. Um beijo mais íntimo do que o esperado. Yu fica nas nuvens por um segundo, mas logo se apavora e pede desculpas, jurando que foi um acidente. Para sua surpresa, Kazuki reage com uma calma desconcertante, dizendo que foi só um acidente e vai pro quarto. Yu fica impressionado com a maturidade dela, pensando que, como atriz, ela deve estar acostumada a cenas de beijo. Mas sem ele saber, não é bem assim. No dia seguinte, Nico pede para Kazuki ligar a TV. Quando aparece uma cena de um casal se beijando, Kazuki desliga na hora e sai, visivelmente incomodada. Mais tarde, encontra Miwa saboreando um pudim que Yu fez. Miwa oferece um pedaço, brincando que o sabor é como um beijo de amor verdadeiro. Só de ouvir a palavra beijo, Kazuki fica irritada. Vai pro quarto e fica vermelha de vergonha, claramente mexida com o ocorrido. De repente, Yu aparece na porta, e ela grita para ele bater antes de entrar. Ele pede desculpas e sugere conversarem sobre o beijo. Yu, achando que Kazuki não quer nem pensar em beijar um inútil como ele, propõe fingirem que nada aconteceu, que o beijo não significou nada. Ele sai, achando que é o que ela quer. Mas Kazuki fica furiosa, magoada por ele achar que o beijo não valeu de nada. Na audição, Kazuki tenta se concentrar no papel feminino, como o pai dela sempre cobrou, dizendo que uma grande atriz precisa ser versátil. Mas, mesmo com a peruca, ela ainda soa como um príncipe encantado. Observando as colegas, ela nota uma atriz usando uma voz doce e olhos lacrimejantes, e tenta imitar. Na hora de uma cena de beijo, porém, a imagem do beijo com Yu surge na cabeça dela,
e ela recua na hora. O diretor para o ensaio e avisa que a vida pessoal dela não pode atrapalhar o desempenho, o que acende uma ideia em Kazuki. De volta em casa, ela procura Yu e pede que ele prepare refeições que deem energia para melhorar sua performance. Yu, todo feliz, aceita na hora, aliviado por achar que as coisas voltaram ao normal. Mas do nada, Kazuki solta uma bomba. Exige que ele saia com ela no domingo, num tom que deixa Yu boquiaberto. Yu ficou remoendo na cabeça se aquele beijo tinha desencadeado toda essa reviravolta. Mal sabia ele que, escondidas, Nico e Miwa ouviam tudo, boquiabertas. Como assim a irmã mais velha, Kazuki, queria marcar um encontro com Yu, a mulher que, na visão delas, não tinha nenhum talento especial? As duas ficaram preocupadas com a pobre Gizi, mas decidiram se trancar nos quartos, fingindo que não sabiam de nada. Enquanto isso, longe dos ouvidos curiosos, Yu puxou Kazuki para um canto e perguntou, com um tom de preocupação genuína, o que estava acontecendo. Ela abriu o jogo. Estava se matando de nervosismo por causa de uma audição importante, onde precisava interpretar uma heroína. Para dar vida ao papel com verdade, Kazuki queria sentir na pele o que era ser uma protagonista de verdade. Yu, impressionado com a paixão dela, apoiou a ideia com entusiasmo, achando incrível tamanha dedicação. Kazuki, no entanto, lançou um olhar sério e pediu segredo absoluto. Ninguém pode saber, e não vai pensando besteira, hein? Yu, porém, já estava convencido de que, para ela brilhar, precisava viver um encontro de verdade. Ele a animou, com um brilho nos olhos. Preparei algo especial para você, vai ser inesquecível. Kazuki ficou vermelha, tentando disfarçar o coração acelerado. Na manhã seguinte, Nico, movida pela curiosidade, encurralou Yu. E aí, vai fazer o que no domingo? Perguntou com um tom desconfiado. Yu desconversou, dizendo que não tinha nada de especial planejado. Nico ficou pasma, irritada com a mentira descarada, imaginando Yu e Kazuki aos risos pelas costas dela. Enquanto isso, Miwa, que também tinha ouvido sobre o plano do encontro especial, deixou a imaginação correr solta, pensando em cenas meio loucas. O clima no jantar ficou pesado, e Yu percebeu que algo estava errado. Quando Kazuki, usando aquela conexão quase mágica entre eles, falou com Yu sobre o encontro, Nico e Miwa ficaram ainda mais furiosas, e Yui começou a se preocupar, pensando que talvez fosse aquele momento do mês para as irmãs. No domingo, Yu esperava Kazuki todo animado, sem nem imaginar que Nico e Miwa o espionavam, vestidas com disfarces que elas mesmas escolheram. A ideia era parecerem esquisitas, mas no fim, ficaram uma graça. Quando Kazuki apareceu, todos os olhares se voltaram para ela, deslumbrante em sua versão mais feminina. Yu ficou de queixo caído com tanta beleza, enquanto as irmãs, morrendo de raiva, viam Kazuki roubar a cena. Ela, empolgada, puxou Yu para começar o encontro, encarnando a heroína de filme com um charme que deixou Yu se sentindo o cara mais sortudo do mundo. Eles foram para o aquário, com Nico e Miwa na cola, ainda chocadas com o visual de Kazuki. Na entrada, por puro costume, Kazuki começou a guiar Yu pelas escadas, mas ele a interrompeu, rindo. Ei, você é a princesa hoje, não o príncipe. Eles trocaram de lugar e Kazuki tentou se segurar para não rir. Durante o show, ela se esforçava tanto para parecer fofa que Yu, com um sorriso gentil, disse: Relaxa, se joga de verdade, é assim que você vai sentir o papel. De repente, os golfinhos jogaram água, e Kazuki, num reflexo, protegeu Yu de se molhar, como se fosse ela quem mandava na relação. O público ao redor aplaudiu, encantado, mas Nico e Miwa, vendo Kazuki dominando Yu, só bufavam de raiva. O encontro seguiu, com Kazuki lutando para se soltar e encarnar a heroína. Nico e Miwa, aliviadas, achavam que o date estava sendo um fiasco. Mas aí Yu precisou ir ao banheiro, deixando Kazuki sozinha, nervosa, temendo decepcioná-lo. Nesse momento, um cara metido a esperto apareceu, babando pelo visual estonteante dela e oferecendo um contrato duvidoso com uma agência de elenco, prometendo papéis com estrelas famosas. Kazuki tentou recusar, mas o sujeito não desistia. Foi então que Yu voltou, mais confiante do que nunca, e mandou o cara vazar, com um tom que não deixava margem para discussão. O sujeito insistiu, dizendo que Kazuki poderia ser uma estrela, mas Yu perdeu a paciência. Com uma voz firme e cheia de emoção, ele soltou: Ela não vai a lugar nenhum, porque eu vou casar com ela e ter filhos incríveis com essa mulher. O silêncio tomou conta, e o cara, sem graça, sumiu. Todos ao redor ficaram encantados com o romantismo de Yu, mas ele, vermelho de vergonha, pediu a Kazuki para esquecer o que disse. Só que o coração dela já estava derretido, completamente conquistado por aquele gesto. Yu pegou a mão dela, sentindo o calor dos dedos dela entre os dele, e a levou para o próximo destino, o cinema.
No caminho, eles não soltavam as mãos, mesmo quando alguns passantes brincaram que Yu parecia o irmãozinho de Kazuki. Que isso, cara? Sério? Ele pensou, apertando a mão dela com mais força, o que a fez dar um gritinho. Kazuki, percebendo que isso a deixava mais feminina, apertou de volta e Yu respondeu com ainda mais firmeza, num jogo de provocações que só aumentava a química entre eles. Nico e Miwa, assistindo tudo, ficaram sem entender que tipo de conexão sobrenatural era aquela. Yu e Kazuki chegaram ao cinema, e ele, todo empolgado, mostrou a ela os ingressos para um filme romântico. Mas Kazuki franziu a testa ao notar que a protagonista era sua antiga colega. Alguém que, como ela, sonhava em ser uma grande atriz. Durante o filme, porém, Kazuki percebeu algo incômodo. A atuação da colega lembrava demais ela mesma no passado, quando interpretava vilões masculinos. Não conseguia enxergá-la como a heroína da história. Quando o filme acabou, ela ouviu os comentários do público saindo da sala. Nossa, que protagonista horrível, nada fofa! As palavras cortaram como faca, trazendo à tona as ordens do pai dela. Nunca falhe. Kazuki sentiu o peito apertar, o medo de errar voltando com tudo. Yu, percebendo o clima, se deu conta do erro que cometeu ao escolher aquele filme. Vê-la tão insegura sobre sua própria atuação partiu o coração dele. Tentando salvar o dia, ele anunciou o próximo destino: a roda gigante. Kazuki e as irmãs que ainda o seguiam reviraram os olhos. Sério? Que clichê, pensaram. Mas o clima mudou quando visitantes começaram a cochichar sobre uma lenda. Quem pedisse alguém em namoro no topo da roda gigante estava destinado a ficar com essa pessoa para sempre. Nico, Miwa e até Kazuki sentiram um frio na barriga, imaginando o que Yu, obcecado por tornar o encontro perfeito, poderia fazer. Kazuki tentou inventar uma desculpa para fugir, mas Yu, com um sorriso confiante, a puxou para dentro da cabine. Lá dentro, ela não conseguia parar de corar, o coração batendo forte enquanto pensava no esforço dele para fazer aquele dia especial. De repente, lembrou da sua trajetória. Começou como modelo por causa da altura, brilhou no palco como personagens masculinos e conquistou fama. Mas, com o tempo, o sucesso virou uma corrente. Falhar? Nem pensar. As palavras do pai ecoavam, e o medo de não conseguir interpretar uma heroína feminina a sufocava. Ela começou a duvidar de si mesma, pensando em desistir do papel para evitar um fracasso. No meio desses pensamentos, Kazuki notou Yu tremendo, suando frio. "Você tá bem?" perguntou preocupada. Ele, tentando disfarçar, admitiu. "Tá, eu lido bem com a altura, mas esse chão transparente me dá um frio na espinha." Ela riu, repreendendo-o. "Então por que escolheu essa roda gigante, seu maluco?" Yu, com os olhos brilhando de determinação, respondeu. "Porque esse encontro tem que ser perfeito pra você." Aquilo mexeu com Kazuki, que sentiu o peso do que ele poderia dizer em seguida. Yu se levantou, todo sério, e ela prendeu a respiração, temendo uma confissão. Mas, no momento crucial, ele tropeçou nas palavras, fazendo uma bagunça que o deixou com cara de bobo. Kazuki, rindo, mandou ele sentar, mas no fundo sentiu alívio. Ver Yu falhar e ainda tentar a fez invejar a liberdade dele. Sentando ao lado dela, Yu pegou o celular e mostrou fotos do encontro. "Olha só, Kazuki. Todas essas vezes que você falhou, tentando ser a heroína, você estava linda, autêntica." Ele sorriu, sincero. "Falhar dói, mas é assim que você encontra quem te ama de verdade, com defeitos e tudo." As palavras acertaram Kazuki em cheio, como um raio. Ela queria discordar, mas lá no fundo, sabia que ele estava certo. Quando a roda gigante parou, Nico e Miwa, ainda espiando, ficaram confusas. Como assim Kazuki estava rindo, tão leve, depois do fiasco no cinema? O que tinha acontecido ali? Yu e Kazuki seguiram para uma caminhada à beira do rio, e ela, com um brilho novo nos olhos, desabafou. "Por sua causa, hoje eu entendi que tá tudo bem errar. Sempre vai ter alguém que me aceita como eu sou. Quero atuar sendo eu mesma, de verdade." Yu, com um sorriso maroto, respondeu. "Se algum dia você travar, é só lembrar do nosso encontro." Kazuki ficou vermelha, sem palavras. Nico e Miwa, vendo a química entre eles, começaram a surtar. Nico especialmente temia que essa proximidade continuasse em casa. De repente, Kazuki encarou Yu com um olhar intenso, o coração transbordando de gratidão por ele ter mudado sua perspectiva. Num impulso, ela o puxou para perto e todos, Yu, Nico e Miwa, gelaram, achando que vinha um beijo. Mas ela apenas se aproximou do ouvido dele e sussurrou com uma voz suave e íntima. "Aquele beijo que a gente deu foi o meu primeiro. E eu nunca vou esquecer que foram seus lábios que tocaram os meus." Yu ficou vermelho como um pimentão, sem saber onde enfiar a cara. Nico e Miwa, sem entender o que aconteceu, ficaram ainda mais perdidas. Kazuki, então, tirou a peruca, voltando ao seu jeitão de sempre.
O encontro termina aqui. Preciso ensaiar mais, declarou, deixando Yu sozinho, mas com um sorriso bobo no rosto. Nico e Miwa, observando de longe, sabiam que algo em Kazuki tinha mudado para sempre, tudo por causa de Yu. Mais tarde, em casa, Yu chegou se desculpando por estar atrasado e correu para preparar o jantar. Para sua surpresa, Nico e Miwa o receberam com um caloroso "Bem-vindo de volta". Ele, sem acreditar, pediu: "Pera, fala de novo?" Mal sabia ele que elas tinham espionado o encontro inteiro e, no fundo, desejavam que Yu fizesse algo assim por elas também. Algum tempo depois, Yu e as garotas caminhavam rumo à escola, o sol da manhã brilhando forte. Enquanto gênios como Kazuki e Miwa seguiam tranquilas, sem pressa, as mais desligadas, como Yu e Nico, corriam contra o tempo, revisando as últimas anotações antes das provas. Kazuki, com seu jeito provocador, zoava a dupla, chamando-os de cabeças de vento. Mas, ao ver Yu e Nico trocando anotações e rindo juntos, tão próximos, Kazuki e Miwa sentiram uma pontada de ciúmes. No fundo, desejavam ser um pouco menos certinhas e aproveitar aquela descontração. De repente, um cara passou correndo, esbarrando em Yu, enquanto uma mulher gritava desesperada: "Ladrão! Ele roubou minha bolsa!" Yu, com o coração acelerado, resolveu bancar o herói e saiu em disparada atrás do sujeito, mas ele parecia uma lesma correndo. Nico, por outro lado, não perdeu tempo. Pulou na frente do ladrão, pronta para mostrar quem mandava. Para surpresa dela, o cara também sabia lutar, dominando algumas técnicas de artes marciais, o que transformou a perseguição num desafio de verdade. Yu, preocupado, temia que Nico se machucasse, mas Kazuki, com um sorriso confiante, sussurrou: "Relaxa, Yu. A Nico é tipo a Bruce Lee de saia." E não deu outra. Com uma sequência de golpes precisos, Nico derrubou o ladrão e recuperou a bolsa, arrancando aplausos e gritos de admiração da multidão ao redor. Enquanto a mulher agradecia, cercada por alguns caras impressionados com a cena, Nico sentiu uma pontinha de ciúmes, mas tentou disfarçar. Yu, porém, notou um pequeno corte em sua mão. Mesmo com Nico insistindo que não era nada, ele, com aquele jeito atencioso que só ele tinha, pegou um curativo no bolso e cuidou dela com tanto carinho que Nico ficou vermelha, o coração batendo mais rápido. Mas, antes que o momento pudesse se prolongar, o ladrão se levantou e tentou fugir novamente. Só que dessa vez, ele deu de cara com um grupo de garotos de outra escola. O líder deles, um cara alto e dono de um charme inegável chamado Tatsumi, nocauteou o ladrão com um único golpe, rápido como um raio. A multidão, boquiaberta, reconheceu Tatsumi como um campeão nacional de artes marciais, um verdadeiro prodígio. Kazuki e Miwa, com olhares surpresos, cochicharam que ele era um velho amigo. Quando Nico cruzou o olhar com Tatsumi, chamou-o pelo primeiro nome, com uma intimidade que deixou Yu intrigado. Tatsumi, com um sorriso confiante, disse a Nico que veio buscá-la. Mais tarde, Tatsumi e seu time apareceram no dojo de Nico para treinar por uma semana. A equipe de Nico ficou confusa ao ver Yu ali, tão presente. O vice-capitão do grupo explicou que Nico e Tatsumi se conheciam desde o primeiro dojo, mas Yu, desconfiado, sentia que Tatsumi não era boa notícia. Diferente dos rostos comuns da equipe de Nico, Tatsumi atraía olhares de todas as garotas, o que deixava o grupo com um misto de inveja e insegurança. Foi então que Nico, com o sangue fervendo, desafiou Tatsumi para uma luta amistosa, como nos velhos tempos. Tatsumi hesitou, não querendo machucar uma garota, mas Nico insistiu, determinada a mostrar sua força. Yu e a equipe vibravam, torcendo por ela, mas Tatsumi, com uma habilidade impressionante, venceu Nico sem esforço, deixando todos de queixo caído. Nico, ainda ofegante, já ia pedir revanche quando Yu a interrompeu, irritado. Ele confrontou Tatsumi dizendo que ele deveria ter pegado leve. Tatsumi, confuso, olhou para Yu como quem diz: "Quem é esse cara?" Depois de se acalmar, Nico pediu a Yu que tratasse Tatsumi com respeito, revelando que ele era seu herói. Ela contou que no primeiro dojo, quando garotos invejosos a encurralaram por ela ser melhor que eles, foi Tatsumi quem apareceu, derrotou todos e a protegeu. Desde então, Nico o admirava profundamente. Naquele momento, Tatsumi se aproximou, elogiando as habilidades de Nico, mas surpreendeu a todos ao dizer que queria levá-la para seu time. Ele revelou que sua escola, antes só para garotos, agora era mista, e que já tinha conversado com o pai de Nico. Segundo ele, se Nico quisesse evoluir como lutadora, precisava deixar sua equipe fraca para trás e se juntar a ele. A declaração pegou todos de surpresa, e a equipe de Nico ficou magoada. Tatsumi, sem rodeios, apontou que nenhum deles estava no nível de Nico, o que limitava o crescimento dela. O silêncio tomou conta do grupo. Nico tentou defender seus amigos, mas eles, com o coração apertado, admitiram que sempre dependeram dela. Com lágrimas nos olhos, disseram que, por mais que doesse, talvez fosse melhor ela ir com Tatsumi. Depois da escola, Nico caminhava com Yu, ainda processando tudo.
Ele, curioso, perguntou o que ela achava da proposta de Tatsumi. Nico confessou que a escola dele era o sonho de qualquer lutador. Tinha nutricionistas, dormitórios feitos para atletas e treinos de alto nível. Yu ficou impressionado, mas percebeu um tom de hesitação na voz dela. Pela primeira vez, Nico admitiu que, diferente da antiga versão de si mesma, estava dividida. Ela não queria deixar suas irmãs, nem Yu, para trás. Num momento de vulnerabilidade, ela segurou a mão de Yu e, com o rosto corado, disse que queria que eles ficassem juntos. Antes que Yu pudesse responder, a equipe de Nico apareceu do nada, gritando que também queriam que ela ficasse, antes de saírem correndo, envergonhados. Yu, sorrindo, disse a Nico que até seus amigos queriam que ela ficasse, mas ela, embora feliz, ficou chateada por não ouvir a resposta de Yu à sua confissão. Naquela noite, durante o jantar, Nico mastigava distraidamente quando Kazuki, do nada, ofereceu seu shampoo caríssimo, algo que ela nunca dividia. Miwa, por sua vez, empurrou um pedaço de sua comida para Nico, um gesto raríssimo. As duas, com jeitos desajeitados, mostravam que, no fundo, queriam que Nico soubesse o quanto era importante para elas. Nico ficou confusa com a atitude repentinamente carinhosa de Kazuki e Miwa. Durante o jantar, Yu, com um olhar esperto, explicou. Depois que a escola inteira soube que o Tatsumi quer te levar, as duas estão te mimando para você não ir embora. Nico sentiu um quentinho no coração ao perceber que suas irmãs queriam tanto que ela ficasse. Mas quando pensou em Yu, uma dúvida a incomodou. O que ele achava sobre ela partir? Ele ainda não tinha dito nada claro, e isso a deixava inquieta. No dia seguinte, no dojo, enquanto o treino rolava solto, Nico respirou fundo e caminhou até Tatsumi. Com firmeza declarou: "Não vou para sua escola." A equipe dela explodiu de alegria, gritinhos ecoando pelo ginásio. Tatsumi, porém, ficou furioso, os olhos faiscando. "O que você tá fazendo, Nico? Vai ficar com esses fracotes em vez de brilhar comigo?" Nico, calma, respondeu que acreditava poder ser incrível seguindo seu próprio caminho. Tatsumi, vermelho de raiva, a provocou. "O que aconteceu com você? Virou uma perdedora mole?" As palavras cortaram Nico como uma faca, mas antes que ela pudesse responder, algo inesperado aconteceu. De trás de um armário, Yu surgiu, com uma cara de quem não aceitava desaforo. "Chega de falar assim com ela!" disse, aproximando-se de Tatsumi com uma coragem que ninguém esperava. "Eu provo que Nico tá com alguém melhor que você, e é por isso que ela vai ficar." Com uma energia que pegou todos de surpresa, Yu desafiou Tatsumi para um duelo. Quem vencesse seria considerado o mais forte e decidiria se Nico ficava na escola deles. "Eu quero estar com a Nico, e vou fazer o que for preciso para vencer", declarou Yu, fazendo o coração de Nico disparar e o rosto dela ficar vermelho. A equipe, emocionada, logo caiu na real. Yu, tão franzino, contra o grandalhão Tatsumi. Parecia loucura, mas o vice-capitão do dojo jogou uma bomba. "Vocês sabem que o Yu é filho da Subaru, né?" O nome da lendária atriz que fazia suas próprias cenas de ação sem dubles fez Tatsumi hesitar por um segundo, embora ele ainda parecesse confiante na vitória. Yu, sem recuar, olhou nos olhos de Nico e disse: "Sou eu quem vai ficar com você." Essas palavras mexeram tanto com Nico que ela sentiu o chão tremer. Mais tarde, em casa, Yu treinava com Nico, que depositava todas as suas esperanças nele. Afinal, o futuro dela dependia daquele duelo. "Primeiro, aprenda a se movimentar direito", ordenou Nico. Yu, empolgado, começou a fazer uns passos de dança em vez de técnicas de luta, arrancando um sorriso dela, que deixou passar. Depois ela alertou: "O ponto forte do Tatsumi são os chutes. Você precisa chegar perto dele." Num impulso, Yu avançou rápido demais, e Nico, por reflexo, acertou um soco que o jogou no chão. Durante uma pausa, com Yu todo dolorido, ele olhou para ela e disse: "Sério, tô muito atrás do Tatsumi, mas não vou desistir. O que importa é que você fique comigo." Nico corou, o coração batendo forte, mas Yu, sem perceber, estragou o momento ao dizer: "E com suas irmãs também, claro." Ele continuou mais leve: "Sabe, eu gosto de te ver saindo de casa toda manhã. Quero que você me conte tudo, Nico." Num rompante, ele a encostou na parede, pedindo com intensidade: "Fala o que você sente." Nico, sem segurar as emoções, confessou: "Eu também gosto quando você me acompanha de manhã. Quero ficar por causa das minhas irmãs. E por você." Yu sorriu, feliz, mas antes que o momento pudesse se prolongar, Kazuki e Miwa apareceram, flagradas ouvindo atrás da porta. "A gente vai te ajudar a treinar, Yu!" gritaram as duas, prometendo garantir a vitória dele. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Tatsumi abriu uma carta de desafio enviada por Yu. Dentro, uma condição ousada. Tatsumi não poderia usar seus membros dominantes no duelo. Como já tinha aceitado o desafio, ele agora estava preso a essa regra, o que o deixou ainda mais irritado, mas também intrigado com a audácia de Yu.
Depois de um treino daqueles que deixam o corpo moído, Yu e Nico chegaram ao refeitório do dojo e ficaram de boca aberta. Lá estavam Kazuki e Miwa, com aventais coloridos, parecendo prontas para um programa de culinária. "Vamos dar o nosso melhor para ajudar o Yu", disseram as duas cheias de animação. Yu sentiu um quentinho no coração com o carinho delas, mas quando ele e Nico viram o resultado do esforço na cozinha, foi um choque. O prato era tão estranho que parecia que iria ganhar vida a qualquer momento, e talvez até se aproximar daquilo seria perigoso. Kazuki e Miwa, vendo que o plano deu errado, ficaram murchas, com cara de quem perdeu o jogo. Yu, com pena, decidiu levantar o astral delas. "E se eu ensinar vocês a cozinhar de verdade?", propôs com um sorriso amigo. As duas fizeram charminho, dizendo que não precisavam de ajuda, mas Yu puxou Nico pro canto e cochichou. "Fala que tá louca pra provar a comida delas." Nico, rindo, entrou na brincadeira, e as duas cederam, animadas com a ideia. Yu começou pelo básico, ensinando como cozinhar legumes sem virar um carvão crocante. Kazuki, com uma memória de dar inveja, pegou as receitas na hora, e Yu não economizou nos elogios, deixando-a com as bochechas coradas. Depois ele passou para Miwa, que tentava descascar batatas sem machucar os dedos. Num momento de distração, ela soltou um "senhor" para Yu, e ficou tão vermelha que quase escondeu o rosto no avental. Mesmo com os tropeços, Yu admirava a vontade das duas de aprender, mesmo sendo um desastre na cozinha, e percebeu que mesmo os talentosos se esforçam em coisas que não são tão boas. Depois de algumas tentativas, risadas e uma bagunça danada, Kazuki e Miwa finalmente acertaram a mão. O resultado? Um prato lindo e cheiroso de lamber os beiços. Nico, ao ver a comida, arregalou os olhos. "Vocês fizeram o meu prato favorito?" Era outra coisa comparado àquela gororoba alienígena que elas tinham servido antes. Ela provou uma garfada e não se segurou. "Nossa, tá incrível, de verdade!" Kazuki e Miwa trocaram sorrisos, orgulhosas do feito. Quando Yu foi comer, percebeu que sua mão tremia, exausta do treino puxado. Miwa, sem pensar duas vezes, pegou a colher e levou a comida à boca dele. "Vai, come logo", disse, ignorando os olhares de surpresa de Nico e Kazuki. Yu, meio sem graça, provou e elogiou o sabor, o que fez Miwa brilhar de felicidade. Kazuki, não querendo ficar de fora, também alimentou Yu, com um sorrisinho esperto. Quando ele elogiou o prato dela, as duas sentiram uma alegria tão grande que parecia que tinham ganhado na loteria. Servir com carinho era bom demais. Nico, por outro lado, só assistia com uma mistura de ciúmes e birra no olhar. No outro dia, o treino continuou, e Kazuki e Miwa não paravam de mimar Yu, trazendo lanches e água como se ele fosse um rei. Nico, já de saco cheio, sugeriu encerrar a sessão, mas Yu, com aquele brilho teimoso nos olhos, quis continuar. Isso acendeu uma faísca em Nico, que mesmo bufando, voltou a treinar com ele, colocando toda a energia no tatame. Na escola, Tatsumi, o rival de Nico, estava perdido em pensamentos, tentando entender como ela, uma lutadora tão focada, agora parecia hesitar, escondendo-se atrás dos outros. Ao cruzar com ela, ele não segurou a língua. "Tá fraca, Nico, se apoiando nos outros pra não decidir nada." E jogou um desafio. "Depois que eu destruir o Yu, você vem pro meu dojo." Sem esperar resposta, virou as costas e saiu. Mais tarde, no treino, Nico reparou que Yu estava socando com mais força. Ela elogiou, mas a conversa com Tatsumi voltou como um soco no estômago. Com os olhos cheios d'água, ela desabafou. "Desculpa, Yu, por te arrastar pra essa bagunça. É tudo por minha causa, por não saber o que quero." Ela confessou que Tatsumi e seu pai sempre cobraram que ela fosse a melhor lutadora, mas no fundo, ela também sonhava em ser delicada, feminina. "Não sei quem sou de verdade", admitiu com a voz tremendo. Yu, com calma, respondeu. "Fui eu que desafiei o Tatsumi, Nico. E você é mais feminina do que pensa." Ele contou como já a viu admirando flores, o que a deixou vermelha de vergonha. "Você é forte e linda, Nico. Não tem nada de estranho nisso", disse, levantando-a do chão. Nico, envergonhada, deu um soco leve nele e murmurou. "Só você me diz essas coisas." Nico, ainda confusa, pediu ajuda a Yu. "Por causa da minha indecisão, preciso de você." Yu teve uma ideia. "Vamos enfrentar o Tatsumi juntos." Nico pensou num 2 contra 1, mas Yu já tinha um plano. No dia da luta, Kazuki e Miwa, nervosas, mal conseguiam se concentrar nos próprios compromissos, só pensando no confronto de Yu e Nico contra Tatsumi. No dojo, todos ficaram chocados quando Yu propôs algo inusitado. Lutar 2 vezes contra Tatsumi.
Primeiro ele, depois Nico. Se qualquer um de nós vencer, ela não precisa ir pro seu dojo, explicou. A plateia, incluindo Nico, olhou para Yu como se ele fosse o vilão da história, mas ele sussurrou para ela. Não ligo pro que pensam, só quero te proteger. Nico ficou vermelhinha, mas viu que Yu tremia de medo. Sem pensar, ela segurou as mãos dele, deu um tapa leve e gritou. Vai lá e arrasa, mostra o resultado de uma semana de treino. Mas minutos depois, Yu estava no chão, derrotado. Ninguém se surpreendeu, afinal, ele só treinou por uma semana. Chegou a vez de Nico enfrentar Tatsumi. Ela sentiu o peso do momento, mas quando Yu gritou que estaria esperando por ela em casa, algo clareou em sua mente. Ela avançou, sabendo que Tatsumi gostava de chutar, e ficou bem perto, atacando sem parar. Mas Tatsumi, que conhecia todos os golpes dela de anos de lutas, bloqueava tudo com facilidade. De repente, ele acertou um soco no estômago dela que caiu, precisando de um momento para respirar. Tatsumi, confiante, disse que Nico deveria desistir e ir com ele para se tornar forte. Ela, por um momento, achou que ele tinha razão e começou a pensar em desistir. Mas então, Yu começou a gritar, Nico, não desista! Puxando os amigos de equipe de Nico para fazer uma torcida animada. Nico, irritada no começo, morreu de vergonha, mas acabou rindo e algo mudou dentro dela. Lembrando das palavras de Yu, ela abraçou quem realmente era. Quando voltou ao ataque, Tatsumi esperava um soco, mas Nico surpreendeu com um chute, algo que ela nunca fazia. Depois, ele esperava um golpe reto, mas levou uma palmada. A equipe de Nico vibrava, vendo-a quebrar seus próprios limites, lutando de um jeito livre e novo. Yu notou algo ainda mais especial. Nico estava sorrindo. Seus ataques renderam 2 pontos, deixando-a a um passo da vitória. Tatsumi, irritado, disse que ela não era mais a mesma. Nico, com um salto, respondeu. Essa sou eu de verdade, seu otário! Kazuki e Miwa, que chegaram bem na hora, viram Nico acertar um mega chute de pulo em Tatsumi sorrindo e vencer a luta. O dojo explodiu em aplausos, enquanto o time de Tatsumi não acreditava na derrota do melhor lutador do distrito. Nico, radiante, olhou para Yu, e com lágrimas nos olhos, ela pegou a toalha que ele ofereceu e, envergonhada, chorou no ombro dele, feliz por vencer. Só dessa vez deixa eu chorar, seu bobo! Pediu entre risos e lágrimas, enquanto seu coração ficava quentinho percebendo que não iria mais precisar deixar suas irmãs e Yu.